E galera, o novo vazamento revela detalhes inéditos sobre o universo do GTA 6 e a nova inteligência artificial incrível desenvolvida pela Rockstar Games para os NPCs do jogo. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, um suposto ex-funcionário da Rockstar Games teria publicado no fórum do Reddit diversos detalhes inéditos sobre a gameplay do GTA 6. E é óbvio que apesar de não existir nenhuma prova concreta que confirme que esse cara é um ex-funcionário da Rockstar Games, mas todas as informações compartilhadas por ele são bem coerentes e podem revelar parte dos grandes planos da Rockstar Games pro jogo. E eu já adianto pra vocês que se tudo que esse cara estiver falando é verdade, o game vai realmente surpreender pelo nível de detalhes. Só uma pausinha no conteúdo do vídeo para dar uma dica muito legal para você. Se você aí sempre sonhou em jogar um GTAzinho online com seus amigos ou até mesmo um roleplay, mas não consegue porque não tem um computador ou um console, eu apresento hoje para vocês o Hill Rise, que é um jogo mobile para Android de mundo aberto inspirado no Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram, rapaziada. E o mais legal é que tem diversas cidades e ilhas no mapa que fazem menções a locais do Brasil, como por exemplo, a Cidade de Maranhão, Cidade de Deus, Nossa Senhora, entre várias outras. E o mais legal é que tem sempre muita gente jogando o game. Sendo assim, você pode se divertir com seus amigos ou até mesmo conhecer novas pessoas. E sempre vai ter uma atividade interessante para você realizar no Hill Rise, como por exemplo, comprar sua própria casa. Em todas as atualizações, cerca de 20 casas são adicionadas no mapa e você pode adquirir uma delas, dando o melhor lance nos leilões. Nas atualizações sempre são adicionadas também novas quests que te ajudam a entender melhor como é que funciona o gameplay do jogo e realizando atividades divertidas como tunar o seu carro, comprar sua licença de arma ou até mesmo testar suas skills num duelo. E pra galera que curte os carros, eles têm o seu próprio mercado de carros, onde você pode vender ou comprar um carro, além de fazer parte de encontros de rua, onde você pode tunar o seu carro, deixar bonitão e levar lá pra todo mundo ver. E a cada 30 minutos online, novas recompensas são compartilhadas com os jogadores. E com 28 dias logados no game, você desbloqueia recompensas exclusivas, como status de VIP temporário, dinheiro, acessórios ou até mesmo um carro. Mas e aí, tá esperando o que para se divertir no Hill Rise? Acesse o link aqui no comentário fixado, baixe o launcher do game e comece a se divertir agora mesmo. E utilizando o meu código promocional aqui do canal, que tá aparecendo aí na tela, você vai ganhar automaticamente 5 Real Coins, o status de VIP por 3 dias e uma BMW Z4 após 2 horas online no game, totalmente de graça. Mas aí, você tá esperando o que, meu queridão? Acesse o link aqui no primeiro comentário fixado, baixe agora mesmo o Hill Rise utilizando o meu código e vem se divertir no roleplay na palma da sua mão. E bom, rapaziada, como eu comentei com vocês, não tem nenhuma confirmação que todas essas informações são reais ou não. Então a gente tem que lidar com tudo isso por enquanto como se fosse um rumor. Mas como eu falei, as informações que foram compartilhadas por esse usuário são bem coerentes, são coisas que podem realmente estar na versão final do jogo. E vazamentos desse tipo que eu tô mostrando pra vocês já aconteceram em outros títulos da Rockstar Games, como o próprio Red Dead Redemption 2, o seu último grande lançamento, que teve uma série de spoilers compartilhados no fórum do Reddit 2 anos antes do lançamento do game. Inclusive, nesses vazamentos revelavam o nome do protagonista, que seria Arthur, que ele seria líder de uma gangue, e até mesmo informações importantes sobre o mapa e a trama do jogo. Então vamos tratar tudo isso por enquanto como rumor, mas tenha em mente que informações como essa já vazaram antes e que realmente pode ter alguma coisa de verdade dentro de tudo isso. E bom, o nome do usuário que teria publicado essas informações lá no Reddit é BradFruitsy5141. E na altura que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, esse perfil já foi excluído. Porém, algumas pessoas conseguiram salvar o post dele e compartilharam na internet. E no post ele conta que ele trabalhou no GTA 6 e dá algumas informações sobre o design do game, que são as características que ele mais destacou durante o post. Ele ainda diz que as informações que ele tá trazendo ali são 100% da experiência que ele teve, que não é nenhuma trollagem. É óbvio que qualquer pessoa que publicasse um post fake de vazamento diria algo do tipo, mas não esquece que no post dele tem muita coisa que pode ser verdade e eu vou comentar todas elas pra vocês. Ele inclusive comenta que ele tá usando uma conta descartável, né? Uma conta que ele iria excluir logo após, e foi de fato isso que aconteceu. Obviamente, pra Rockstar Games não conseguir descobrir quem tá por trás desse post. E ele revela que trabalhou no GTA 6 por menos de um ano e não vai compartilhar detalhes específicos da parte em que ele era responsável, justamente pra não se comprometer, né? Pra não acabar entregando no que ele trabalhou dentro do jogo. Até porque, né, rapaziada, se ele realmente foi um desenvolvedor da Rockstar Games, os caras assinam NDAs bem pesados, com multas milionárias. E ele ainda comenta, né, que ele não tem nenhum conhecimento da
data de lançamento do jogo e que ele vai falar só sobre o que ele teve contato. Segundo ele, um dos departamentos no qual ele teve contato foi com o de design de personagens. E teve um momento também que ele teve contato com design de mundos durante uma fase específica do desenvolvimento. E essa colaboração de departamentos levou a mudanças positivas no design do jogo e que durou vários meses. Ou seja, a Rockstar Games unificou ali departamentos diferentes, né? No caso, um departamento que é só para design de NPCs, então imagina quantas pessoas estão trabalhando só nessa área específica, assim como a parte de design de mundos, né? Pessoas que estão ali contratadas e que focam exatamente em desenvolver acabamentos para o universo do jogo, seja criar semáforos, placas de trânsito, acabamentos de prédios, interiores e muito mais. E no que ele tá relatando aqui, essas duas divisões colaboraram e resolveram diversos problemas do jogo, o que culminou em mudanças positivas pro resultado final do desenvolvimento. E ele ainda conta que alguns detalhes, que algumas equipes são focadas em NPCs sazonais ou baseados em eventos, e que a densidade de personagens e áreas específicas como praias, centros urbanos, podem variar dependendo do dia da semana. Por exemplo, às segundas-feiras, o volume de NPCs na praia vai ser menor em comparação com o final de semana, e que os níveis de públicos que aparecem no trailer refletem um tráfego de fim de semana. E essa dinâmica se aplica em vários locais do jogo, o que faz bastante sentido, né, rapaziada? É óbvio que se você for ali numa segunda-feira de manhã na praia, se não for feriado, vai estar a praia vazia, porque todo mundo precisa trabalhar, e geralmente as pessoas só vão a esse local quando é férias ou algum tipo de feriado, de folga. Da mesma forma que se você for no centro da cidade 2 horas da manhã, vai estar vazio, não vai ter ninguém lá, porque geralmente é um lugar que é frequentado durante o horário de pico, horário de trabalho. Então até então tudo isso aqui faz bastante sentido. Só que ele também comenta que alguns NPCs ou turistas aparecerão apenas em dias ou períodos específicos. E ele ainda comenta que ele encontrou ali durante a programação alguns rótulos respectivos a esses NPCs, como por exemplo, turistas da praia de Vespucci ou turistas de San Fierro, eventos turísticos de Algoquim 1 e 2, assim como visitante de conferência e frequentadores da praia. Ou seja, alguns NPCs criados pela Rockstar Games só vão aparecer em situações específicas, que é algo que já acontece aí nos jogos anteriores da Rockstar, como GTA V e Red Dead Redemption 2. Alguns personagens são criados às vezes para uma missão, uma cutscene, em situações que são mais pontuais. Então nesse caso aqui que ele mencionou, vai ter personagens que vão aparecer ali, por exemplo, em um show, em uma conferência que tá acontecendo, e alguma espécie de evento público que pode acontecer ali durante o jogo. E ele ainda menciona a variação de alguns membros de gangues de Los Santos, que são classificados como versões 1, 2 e 3. E esses NPCs aí pontuais estariam ligados a missões estilo Estranhos e Doidos, que são ativadas em períodos específicos. Ele ainda fala que veremos alguns NPCs na praia durante o final de semana com trajes de praias e trajes sociais de segunda a sexta. Designs esses indicados pelos rótulos NPC_00172 traje de praia e NPC00172 traje de trabalho, meio que indicando que os NPCs terão versões alternativas. Então é possível que você veja aquele NPC durante o final de semana na praia e durante a semana você pode encontrar o mesmo NPC indo trabalhar. Olha que detalhe incrível. Também haverão eventos e shows no jogo onde os turistas usarão camisetas de marca de bandas espelhando esses eventos culturais da vida real. Então, por exemplo, você vê um NPC ali no show, ele vai estar utilizando a camiseta da banda. Você vê, por exemplo, uma conferência acontecendo, as pessoas vão estar com uma roupa mais casual, ou às vezes até mesmo vestindo um terno, um esporte fino. Então os NPCs meio que vão se adequar ao tipo de situação que estiver rolando ali dentro do jogo. E os NPCs possuem versões diferentes para essas situações. Então é possível, né, que a Rockstar Games ainda consiga multiplicar muito mais o volume de NPCs apenas alterando a roupa deles. E ele inclusive revela um detalhe muito interessante que a gente vai conseguir ver futuramente se vai confirmar ou não essas informações, que como referência de ambientes e de design, a Rockstar Games teria utilizado diversos canais do YouTube, e ele inclusive menciona os exemplos desses canais, que seriam o Charlie Bo, o Florida Hood Blogs, Walks e Wall Street Excursion Tours 4K Walk, entre outros. E ele ainda revela que a Rockstar Games utilizou esse conteúdo para se basear no jogo, para basear como é o comportamento dos NPCs, né, das pessoas ali naqueles ambientes, mas que eles também capturaram imagens próprias da Rockstar. Então, como de costume, a Rockstar Games sempre envia um time apenas para capturar o ambiente onde eles vão construir a cidade no qual eles vão se basear antes mesmo do desenvolvimento do jogo. Isso aconteceu aí em praticamente todos os GTAs, e depois eles pegam aquelas imagens e vão utilizando ali durante o desenvolvimento. Só que agora, né, no GTA 6, a Rockstar Games pode contar com o recurso do YouTube, que era algo que antes não existia. Então antes eles precisavam sempre mandar uma equipe para capturar
aqueles detalhes e fazer uma pesquisa nos locais em que eles iriam se basear. Agora com o YouTube, ainda mais com canais como esse, que basicamente o vídeo é a pessoa andando ali pela rua, mostrando o ambiente para você se sentir imerso naquele local, a Rockstar Games consegue utilizar esse recurso até mesmo para o desenvolvimento do jogo. E não só isso, mas ele revela também que a Rockstar utilizou gravações de câmeras policiais para conseguir se basear ali em como funciona o procedimento policial, em situações específicas para colocar dentro do jogo. E bom, como eu mencionei, todas as informações que ele compartilhou são bem coerentes, né? E difere de muitos posts aí de supostos vazamentos que são compartilhados aí no Reddit e no GTA Forums. Porque geralmente quando uma pessoa quer fazer um vazamento falso, ela vai falar sobre muitos detalhes do jogo, sobre coisas que é muito difícil a pessoa ter acesso se ela trabalhou no desenvolvimento. Geralmente quando o desenvolvedor trabalha em um game dessa magnitude como o GTA, eles são distribuídos em setores, assim como esse cara falou. Então ele revela que ele não sabe de tudo sobre o jogo, ele apenas sabe as coisas em qual ele teve contato, o que é muito mais coerente, tem muito mais traços da realidade do que outros posts que o cara chega e fala sobre diversos detalhes, como se realmente tivesse jogado o game por horas. Então dá muito mais credibilidade pro que o cara tá falando. Não dá pra saber se tudo isso é real ou não, mas realmente são coisas coerentes e que a gente pode ver aí no GTA 6. Como eu já mencionei pra vocês, existiram vazamentos anteriores, também dessa mesma forma, no fórum do Reddit, e que acabaram sendo confirmados. Então tem tudo pra esse vazamento aí ser real, tá, rapaziada? Ou no mínimo, se não for real, tudo que ele compartilhou aqui realmente pode estar na versão final do jogo. De qualquer forma, daqui menos de um mês, a gente vai ter novas informações oficiais vindas da Take-Two Interactive. Isso porque dia 15 de maio foi confirmada sua próxima conferência de acionistas, que acontece aí a cada 3 meses. Eu fiz uma mega cobertura na última conferência que aconteceu no mês de fevereiro, e é óbvio que dia 15 de maio vai estar rolando uma mega live aqui no canal Sunny Play, comentando todos os detalhes que vão estar sendo compartilhados ali pela Take-Two na sua próxima conferência. E rapaziada, é bem provável que nessa próxima data, nesse próximo evento, a gente vai ter novas informações oficiais a respeito do game. Isso porque na última conferência o Strauss Zelnick já falou bastante a respeito do GTA 6, foi sabatinado pelos jornalistas para falar a respeito do jogo, e eles falaram bastante informação interessante, né? Meio que revelando até mesmo por que a Rockstar Games está em silêncio durante tanto tempo, que faz parte da nova estratégia de marketing que eles estão desenvolvendo pro jogo. Então é bem possível que nessa próxima conferência a gente tenha mais informações oficiais. E segundo o próprio site oficial da Take-Two Interactive, nessa próxima conferência, eles vão fazer a divulgação de resultados do 4º trimestre do ano fiscal de 2025, e também vai ser apresentada a projeção pro ano fiscal de 2026, que pra quem não tá ligado, o GTA 6 ele vai ser lançado agora em 2025 se não for adiado. Porém, na altura em que ele vai ser lançado, no final do ano, já é o ano fiscal de 2026. Então, esses dados vão ser revelados e a partir dos números divulgados pela Take-Two, a gente vai ter uma ideia se o game vai ser adiado ou não. Só pra vocês terem uma ideia, nessas conferências são revelados o valor de reservas líquidas da empresa. No ano passado, a previsão era de 5,5 bilhões de dólares, e essa mesma projeção, há algum tempo atrás, já chegou a 8 bilhões de dólares antes do possível adiamento do GTA 6, o que sugeria que o lançamento ia acontecer no ano fiscal de 2025, e esse salto aí de 3 bilhões deixa claro quais serão os próximos planos da empresa. Então agora, nessa próxima conferência, vai ficar muito mais claro se realmente o GTA 6 vai ser lançado esse ano, e o que a gente pode esperar de novidade da Rockstar Games. Em dezembro de 2023, as novidades e o trailer oficial do jogo foram lançados após uma conferência da Take-Two. Então é bem possível que após essa conferência a gente tenha pelo menos a data do trailer ou algo semelhante aí revelado pela Take-Two Interactive. Vamos ficar ligado, e com certeza dia 15 de maio eu vou estar ao vivo aqui no canal Sunny Play fazendo essa mega cobertura da conferência. Já clica no sininho e ativa as notificações para não ficar de fora. Mas e aí, o que vocês acharam desse suposto vazamento? Será que as informações reveladas aí vão estar na versão final do jogo? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não vai embora sem deixar o like pesado para fortalecer. O seu like leva menos de um segundinho, e o seu like apoia muito o nosso trabalho e mostra pro YouTube que o nosso conteúdo tem relevância e merece ser compartilhado. Outra forma de não perder nossos vídeos é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão seja membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Outra forma de nos apoiar é clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, lá eu sempre compartilho as novidades com vocês em primeira mão, e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!